Queridos, eu quero meditar num salmo hoje com os irmãos, mas eu quero falar sobre a nossa vida como uma casa. Eu quero hoje trazer uma ilustração e eu quero que você pense na sua vida como uma casa. Muitas pessoas vivem com muitos problemas, muitas pessoas têm dificuldades, frustrações, traições, têm que lidar com situações de dor, de perda, de confusão, de não saber o que fazer nas suas vidas. E elas vivem as suas vidas como se elas tivessem a vida toda bagunçada, toda remexida, toda quebrada. Pode colocar, por favor, o slide. Muitas pessoas vivem as suas vidas como se fosse uma casa nesse estado. Uma casa toda bagunçada, sem saber como resolver as coisas, sem saber como colocar as coisas no lugar. A imagem que eu estou mostrando é uma imagem de 3 cômodos de casas, né? Um quarto, uma cozinha e também uma sala totalmente bagunçada, cheia de coisas em cima, com roupas. E aqui eu passo para a próxima imagem. Isso, obrigado, Fernando. Por exemplo, aí a gente tem um quarto com uma cama cheia de lençóis e coisas assim, tem roupas espalhadas, com certeza tem muita coisa ali que a gente nem imagina que deve ter, tem coisa com mau cheiro. Na outra imagem, a imagem que segue, nós vemos, pode passar por favor, Fernando, não estou conseguindo passar por aqui, obrigado. Nós temos aí uma cozinha totalmente bagunçada. Nessa cozinha tem muita louça para lavar. Nessa cozinha tem comida, tem sujeira, tem caixas de papelão ali. Nós vemos uma bagunça completa. E na última imagem, pode passar por favor, nós temos uma sala também toda bagunçada, cheia de roupa pelo chão. Nós temos uma situação caótica. E às vezes, muitas pessoas têm a sua vida dessa forma. Elas têm a sua vida como se fosse talvez um ou outro cômodo, mas para alguns é a vida toda. A família está bagunçada, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. E eu não sei se você é uma pessoa bagunceira. Eu particularmente, para algumas coisas eu sou extremamente organizado, mas para outras eu sou um caos. Por exemplo, em termos de arquivos no computador, eu tenho muitos arquivos na nuvem, né, no Google Drive, e volta e meia eu penso em tentar arrumar. Eu tenho muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu tenho o equivalente lá a uns 6 computadores, né, cheios de coisas que de vez em quando eu penso, eu vou arrumar. E aí eu encontro normalmente umas 3 ou 4 pastas com o seguinte nome: apagar, ver o que é, arrumar, oriundo de tal computador. Eu tenho umas 3, 4 pastas que eu não tenho a mínima ideia de onde que vem. E aí eu começo a arrumar, chega uma hora que eu penso, eu não vou conseguir. E aí eu faço mais bagunça ainda. Às vezes, nas nossas vidas, é nessa condição que nós estamos. Está tudo bagunçado. A família, o trabalho, a vida pessoal, a vida com Deus, está tudo bagunçado. E a gente pensa assim, não, agora eu vou organizar. Principalmente no começo de ano, né? A gente faz um calendário, né, organizar a agenda, tal horário eu vou fazer isso. Na primeira semana vai embora. E não organiza nada, e continua aquela bagunça. E hoje eu quero trazer uma possibilidade, uma orientação de como organizar essas coisas. Em outras palavras, pode passar por favor? Agora funcionou. Obrigado, Fernando, pode deixar aqui agora eu vou. Em outras palavras, o que eu quero trazer é que está na hora de arrumar a casa. Está na hora de colocar todas as coisas no seu devido lugar, na sua vida. Está na hora de arrumar a sua vida, de colocar tudo no devido lugar. Mas como que eu vou fazer isso se quando eu tento começar a organizar, não dá certo? O Salmo 19, ele é um salmo que fala sobre principalmente a lei do Senhor, a palavra de Deus, mas ele nos traz aí talvez um norte que nós podemos ter para isso. E eu quero então convidar os irmãos para acompanhar a leitura do texto do Salmo 19 completo.
que nos diz o seguinte: para o mestre de música, Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Este é como um noivo que sai da sua câmara nupcial, alegre como um valente a lançar-se em sua jornada. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Até mesmo o teu servo é advertido por elas. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Esse salmo, um salmo davídico, e aqui muito provavelmente um salmo escrito por Davi, ele é um salmo que tem como objetivo, né? Passa por favor, Fernando, que agora engasgou, obrigado. Ele trata então da revelação de Deus, e trata ela de forma geral e específica. Na teologia sistemática nós entendemos isso, né? Que Deus ele se revela de forma geral por meio da natureza e de forma específica, né? Principalmente por meio da sua palavra. E esse salmo ele apresenta isso. Nos primeiros versículos ele fala sobre a revelação geral, então sobre a criação que nos mostra, né, a glória de Deus, e sobre a lei que é perfeita, então essa revelação específica. Muito embora também ele trate sobre a relação do homem para com essa revelação. O objetivo principal do salmista é louvar a Deus pela sua bondade em se revelar aos seres humanos, em especial por meio da palavra. Ele não é um hino de louvor à Bíblia, mas ele é um hino de louvor ao Deus da Bíblia, ao Deus que se apresenta por meio da criação e principalmente por meio das Escrituras. E a gente pode ver uma divisão, que inclusive foi o que eu dividi ali nos slides, né? Muito embora o versículo 11 possa estar ali na terceira parte, em 3 partes, 3 estrofes, né? É um hino com 3 estrofes. Ele tem primeiramente a revelação de Deus de forma geral, em segundo lugar a revelação específica por meio da lei, e em terceiro a resposta do salmista, a resposta de Davi, ou seja, também daria para dizer assim, como Deus revela a sua glória, ou seja, se revela, como Deus revela a sua vontade, a palavra, e como nós lidamos com o ser de Deus e a sua vontade, como nós respondemos a isso. E aí, talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha vida como uma casa bagunçada? Pois bem, aqui a gente vai ver um norte, de certa forma, de como resolver. A gente tem que colocar as coisas no devido lugar, e é isso que o salmista faz. Ele começa colocando Deus no seu devido lugar. E quando a gente fala, coloque Deus no seu devido lugar, isso pode parecer até um pouco ingrato e herege, né? Como assim? Vou colocar Deus contra a parede, né? Vou colocar, não, agora Deus vai ver, né, o seu lugar. Não é isso. Colocar Deus no seu devido lugar é entender qual é o lugar em que Deus está e onde eu devo reconhecer que esse local é, né? O salmista fala que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das mãos, a criação, né? Ele fala sobre todo esse processo de criação do Senhor. E algo muito interessante, né? A gente vai ver no texto, no original, que nesse começo, o salmista Davi, ele usa uma palavra para chamar a Deus, que é a palavra Elohim, que é uma palavra Deus de uma forma mais genérica, né? Então é Deus. E a partir de um certo momento ele começa a chamar Deus pelo seu nome, pelo qual ele se apresenta a Moisés, que é Yahvé.
E aqui então ele apresenta essa criação, e é interessante que ele fala sobre que os céus, o firmamento, ou seja, todo o universo declara a glória de Deus. Ao mesmo tempo ele vai falar sobre o sol, e aqui tem uma coisa muito interessante. Na antiguidade era comum que as pessoas adorassem o sol como se fosse um deus, e havia até mesmo uma inscrição babilônica que dizia que tratava o sol como um deus, como um noivo. Então esse Deus Sol era como um noivo que quando amanhecia o dia, ele se levantava, ele fazia todo um percurso até chegar à sua noiva, que era o mar, onde ele ia então ter o seu casamento com o mar. O salmista, talvez tendo isso em vista, ele fala que o sol como um noivo vai e faz todo esse percurso, mas ele não é nada a não ser obra das mãos do Senhor. Mesmo aquilo que para os povos da antiguidade era um Deus poderoso, é só uma criatura de Deus. O que isso significa em colocar Deus no devido lugar? Se os céus manifestam que Deus é poderoso, soberano, e até o salmista fala que o meditar do meu coração agradem ao Senhor, ele mostra também a onisciência do Senhor, o Deus que conhece até mesmo as nossas reflexões. Quem é Deus? Deus é o Senhor de toda a criação. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é poderoso, Ele é Deus. E aplicando isso nesse sentido de às vezes a gente está com a nossa vida bagunçada, é que às vezes a gente esquece que tudo é de Deus. E essa casa, que sou eu, também é de Deus. Para começar a arrumar a casa, para começar a arrumar a bagunça das nossas vidas, não é possível começarmos se nós não reconhecermos que a casa não nos pertence. A tua vida não é tua, e ela não deve ser. Você deve reconhecer que Deus é o dono. Você deve entender que Ele é e deve ser o rei sobre tudo e sobre todos, ou seja, Ele decide onde vai cada coisa, Ele é que sabe onde as coisas devem estar. Parece ser muito óbvio, mas na prática, muitas vezes, nós não damos a mínima para a decisão do dono da casa. Nós vamos fazer um negócio, nós vamos começar um novo emprego, nós vamos mudar de cidade, nós vamos fazer qualquer coisa. Muitas vezes a gente vai pela nossa vontade, pelo nosso desejo, e não perguntamos aquilo que o dono da casa quer. Quando eu e Vanessa decidimos, congregar em outra igreja, nós passamos alguns meses em oração, pedindo ao Senhor se deveríamos, se não deveríamos, buscando no Senhor a vontade dEle e buscando a confirmação da vontade dEle. Nem sempre a mudança é fácil, mas se Deus deseja que nós arrumemos a casa, nós precisamos obedecer e precisamos fazer do jeito dEle. Então a primeira coisa, e essa é fundamental, se você não entender essa parte, você não vai conseguir arrumar a sua vida, você não vai conseguir arrumar nada da sua vida, e você nem adianta você seguir adiante. A primeira coisa, reconheça que a casa não é sua. A sua vida não é sua. Deus reina, e você tem que reconhecer isso na sua vida. Coloque Deus no seu devido lugar. Qual é o lugar de Deus? Como o Senhor da minha vida, sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre mim. Mas o texto segue ali, então ele mostra primeiramente que toda a natureza revela que Deus é um Deus poderoso, criador, que conhece todas as coisas, mas daí ele fala da lei, ele chega para a lei. O que acontece é que a revelação geral, ela não é capaz de nos fazer compreendermos completamente a Deus. Inclusive Paulo vai falar isso aos Romanos no capítulo 1, quando ele diz que a natureza criada nos revela quem Deus é, e ela só nos torna culpáveis. Aí então Davi fala sobre a lei do Senhor. Está na hora de colocar a lei do Senhor no seu devido lugar. Deus se revela de forma geral,
e Deus se revela de forma específica por meio da palavra do Senhor. E o salmista, é muito bonito esse salmo, porque às vezes a gente também lê as coisas assim do modo meio truncado, né? A gente lê a lei do Senhor é perfeita, os testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, e quando a gente não está muito acostumado a estudar a palavra, a gente fica assim, tá, mas do que ele está falando? A lei, então, no caso, são ali os 10 mandamentos, e daí, mas aí já tem mandamentos de novo, o temor do Senhor é o que eu sinto, do que ele está falando? Todas essas expressões, lei, testemunhos, preceitos, temor, ordenanças, ele está falando a mesma coisa, a palavra de Deus. E aqui ele tinha em mente a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e nós hoje temos a revelação completa, a palavra de Deus completa. O que ele está falando é que a palavra de Deus é confiável, é plenamente confiável. E aqui tem um negócio interessante também, lá no original, no hebraico, que a partir daqui, quando ele fala a lei do Senhor é perfeita, ele fala a lei de Yahvé. Antes ele falou lá sobre o Elohim, que é o Deus Criador, mas agora ele é o Deus da aliança. Agora ele é o Deus que se manifesta de forma mais específica, mostrando a sua vontade. A revelação geral mostra a glória de Deus, mas a revelação específica mostra a vontade de Deus, o que Deus quer. Para arrumar a bagunça da minha vida, eu primeiro preciso reconhecer que Deus é o dono, mas eu também preciso saber onde Ele quer que eu coloque as coisas. Você talvez já foi em alguma casa de alguém, com certeza você foi, né? A casa de alguém, fazer uma refeição, e quando terminou você se ofereceu para lavar a louça, ou para secar. E aí você está lá, lavando, secando a louça. O que você faz quando termina de secar a louça? Normalmente a gente pergunta, onde é que você guarda os pratos? Onde é que você guarda as panelas? E guarda, porque o dono da casa sabe onde é que está. Mas há algo precioso também nesse texto, quando ele fala de guardar a lei. Essa palavra para guardar, quando a gente pensa em guardar a lei, a gente pensa o seguinte, eu vou perguntar para o dono, aonde que eu guardo para eu poder guardar. Não é esse o sentido. O sentido é o mesmo de quando você está na sua casa e você seca a louça. Você não para e pensa assim, onde é que eu boto a panela mesmo? É automático, secou, guarda. Você sabe onde é que é. Aqui a ideia é que, e esse é talvez um erro que nós cometemos, não é procurar a resposta para saber o que eu devo fazer, para saber como arrumar. É já conhecer a resposta, de forma que você já sabe. Explico de outra forma. Esse guardar, então, é o seguinte, não é, por exemplo, assim, eu tenho uma decisão para tomar. Eu preciso saber o que eu devo fazer em âmbito familiar. Então eu vou lá e vou abrir a Bíblia. E como muitas pessoas até fazem de forma errada, né? Como alguns dizem, uma leitura espírita, né? Uma leitura Allan Kardec, né? Você fecha o olho, abre a Bíblia em qualquer lugar, vai lá, aqui. Não, mas também não é necessariamente o que eu devo fazer sobre minha família. Vamos pensar quais textos talvez falem sobre família. Vou jogar no Google, vou jogar no ChatGPT para ele me dizer quais textos que falam sobre família, vou lá. Não é isso. Guardar a lei, para que ela me dirija, é conhecer previamente. Eu já conheço, eu leio, eu estou sempre meditando nela. Eu conheço, eu folheio, eu sei, conheço a palavra de Deus, de forma que quando eu precisar de uma orientação, a palavra vem ao meu coração, a palavra me conduz. É exatamente isso. Então esse arrumar a casa, ele implica em primeiro lugar reconhecer que Deus é o dono da casa, mas em segundo lugar é saber aonde Ele gosta de deixar os móveis, aonde fica cada coisa. Eu lembro que certa vez, no ministério pastoral, estava evangelizando um senhor, e antes de ele se converter, né, eu fui, quando eu estava então à frente de uma igreja, né, eu fui com ele, fui na verdade com a irmã dele para a casa dele. Era um irmão que era, antes de se converter, ele tinha muito problema com bebida, embriaguez, ele nunca sabia direito onde ele estava, porque ele estava sempre bêbado, o tempo inteiro bêbado.
E eu lembro de uma vez que eu fui com com essa irmã, para a casa dele para limpar, né? Ela principalmente ia limpar lá, eu fui acompanhar. Quando nós chegamos na casa, tinha um fedor, um cheiro tão ruim, de podre. Aí ela chegou, abriu o armário, tinha um monte de carne dentro do armário, de 3 dias, podre, cheio de bicho. E ele nem sentia, porque para ele estava tudo normal, ele não estava embriagado, nem sabia. Só que carne não deve ser guardada em armário. Carne tem o seu lugar certo, na geladeira. Se nós conhecemos a casa, e conhecemos o dono da casa, e como ele gosta de dispor as coisas, a gente não vai colocar carne na geladeira. Ou melhor, carne no armário. Quando a gente coloca a carne no armário, ela apodrece. Quando você coloca as coisas no lugar errado, na sua vida, ela vai apodrecer. Ela vai trazer consequências, ela vai cheirar mal. Tudo tem o seu lugar, e quem define o lugar é o dono da casa. Eu não vou chegar na sua casa e mudar as coisas de lugar. Eu não vou chegar na sua casa e colocar a panela no forno micro-ondas, ou no freezer. Não vou chegar na sua casa e colocar a sua pasta de dente no vaso. Eu não tenho esse direito. Eu não sou o dono da casa. Então, em primeiro lugar, para você arrumar sua vida, reconheça quem é o dono. E em segundo lugar, conheça como Ele quer que você disponha os móveis e todas as coisas. E em terceiro lugar, coloque-se no seu devido lugar. A primeira coisa é, coloque Deus no seu devido lugar, exaltado. Coloque a palavra no seu devido lugar, a bússola, a orientação, o mapa de como as coisas devem estar. Mas em terceiro lugar, coloque-se no seu devido lugar. É interessante que o salmista, ele, diante da revelação geral, diante da revelação da lei, ele fala: quem pode discernir os próprios erros? A constatação dele é: o que eu posso fazer? Como é que eu posso saber onde as coisas vão? Eu não sei, eu não sou ninguém perto do Senhor. E ele fala: absolve-me dos que desconheço. Tem coisa que eu nem sei. Nas imagens que eu mostrei, tinha um monte de pano, lençol, e a gente nem sabia se tinha alguma coisa dentro ou não. Ele fala: guarda dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Ele reconhece que ele pode ser dominado pelos pecados. E aí ele pede que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Ou seja, ele reconhece: eu não consigo arrumar, eu não consigo fazer nada, mas o Senhor pode. E é interessante que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, porque essa palavra para agradáveis é a mesma palavra usada para quando Deus ele aceita um sacrifício. Irmãos, isso aqui é muito precioso. Não é só que é uma coisa boa, é como quando no Antigo Testamento alguém fazia um sacrifício e o sacrifício subia com um cheiro agradável ao Senhor. É o recebimento de uma oferta de um coração quebrantado. Deus recebe o sacrifício. Davi fala que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam o meu sacrifício, que o Senhor recebe de forma agradável, que seja bom, que seja de acordo com a tua vontade. E ele finaliza falando: Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ele não fala que a lei, ou que a revelação geral, que a criação mostra e resgata ele. Ele não fala que a palavra somente ela pode transformar. Não, é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor da palavra quem realmente transforma. E nós temos hoje a revelação máxima do ser de Deus. Hebreus 1 vai falar que Cristo é a revelação máxima do ser de Deus. Nós temos uma revelação geral, que é a natureza, a revelação específica, que é as Escrituras, mas elas apontam para a revelação máxima do ser de Deus, que é Jesus. E Ele sim, que é Deus, pode nos transformar. Diante dessa bagunça que talvez você esteja vivendo, talvez não é a vida toda, talvez é uma área da tua vida que está toda bagunçada, você precisa se colocar no seu devido lugar. E como você faz isso? Pega a chave de casa
não literal, mas da tua vida. Pega a chave de casa e fala: Senhor, o Senhor é o dono, está aqui. Eu não quero mais ficar tentando arrumar o que eu não consigo. Eu não sei, me mostra como eu posso dar um jeito em todas essas coisas. Eu e Vanessa, certa vez, fomos a um hotel, ficamos alguns dias no hotel e essa ilustração tem a ver, tá, com o que eu vou falar, mas nós chegamos no hotel e tinha duas poltronas, uma de um lado da mesa, outra do outro lado da mesa, e atrás de uma das poltronas tinha uma televisão. Aí o que eu fiz? Vou pegar a poltrona que está de costas para a televisão, vou trazer para perto da outra, para assistir a TV. E aí trouxe ela pesada, muito pesada, levantei, coloquei ele do lado. No outro dia, né, isso foi quando entramos, no outro dia, quando saímos para almoçar, voltamos para o hotel, estava o sofá de volta no outro lugar. Aí até eu reclamei com o Vanessa, falei: poxa, né, vamos lá, né. Aí peguei o sofá pesado de novo, vai lá, bota no lugar. Isso foi por todos os dias. Às vezes a gente faz isso, as coisas têm o seu devido lugar, mas a gente insiste em trazer para o lugar errado. E no decorrer daqueles dias, eu vi uma coisa que você talvez já viu também na sua casa em algum momento, quando alguém move um móvel de lugar arrastando. Estava cheio de risco na madeira, no piso, né? Até nem lembro se era de madeira, mas assim, o piso estava todo riscado, todo machucado. E isso é o que acontece quando nós tentamos fazer as coisas pelas nossas próprias forças. Quando a gente tenta resolver a situação, então esse cômodo aqui está errado, ele não está no lugar certo, então vou tentar arrumar, e aí você puxa, você arrasta, e você vai machucar o piso. Assim é com as nossas vidas. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, e o máximo que a gente vai fazer é arranhar, é machucar, é fazer mal, porque a gente precisa pedir ajuda para aquele que é o dono da casa, e que sabe onde colocar as coisas no seu devido lugar, e como colocar as coisas no devido lugar. Então, talvez a tua casa, talvez algum cômodo da tua vida esteja assim. E aqui eu mostro novamente a primeira imagem de um quarto bagunçado. Talvez a tua vida esteja como um quarto bagunçado. Tudo. Você não sabe mais o que fazer. Você não sabe para onde correr. Você até esconde isso. As pessoas perguntam: está tudo bem? Está tudo ótimo. Mas por dentro está terrível. Tem coisa podre. Tem coisa cheirando mal. Tem coisa fora do lugar. Talvez você já entregou a casa nas mãos do Senhor, mas tem um cômodo que esse Ele não mexeu. Esse você não deixou. Você deixou trancado. E lá tem uma bagunça. Tem gente que tem o costume de passar pelas ruas e quando encontra uma caixa, encontra uma madeira, encontra um monte de coisa, vai juntando, né? E vai juntando e vai botando em algum lugar para, sabe-se lá fazer o quê. E talvez você esteja fazendo isso. Você tem um lugar lá que é o lugar da bagunça. Mas lugar da bagunça atrai bicho. É sujo, não deve existir. E talvez a tua vida esteja assim. Está na hora de limpar. Volta para mim, por favor, Fernanda. Aí, não, essa. É o mesmo quarto, exatamente o mesmo quarto, só que arrumado, tudo no devido lugar. Antes tinha lençol em cima da cama, tinha roupa no chão, agora o quarto está arrumado. Embora eu não havia percebido quando eu achei a imagem, mas agora eu percebo, às vezes a gente faz isso também. Embaixo da cama tem bagunça, tem um pouquinho. Não faça isso. Jogar coisa embaixo do tapete. Tem que arrumar totalmente. Aqui uma cozinha, aquela cozinha bagunçada que eu falei antes. E agora uma cozinha limpa. Tudo no seu lugar. O que você prefere?
Cozinhar numa cozinha, ou comer numa cozinha suja, com tudo bagunçado, ou numa cozinha limpa. Ficar numa sala, e aqui eu mostro a imagem da sala bagunçada novamente, e agora ela arrumadinha, limpo. O que você prefere? Ficar numa sala bagunçada ou numa sala limpa? Você quer continuar deixando a sua vida bagunçada? Ou talvez essa área da tua vida toda bagunçada? Isso só vai te fazer mal. Isso só vai machucar. Isso só vai trazer problema. Deus não deseja que você tenha uma vida bagunçada. Deus não quer uma casa bagunçada. Ele é o dono. Ele quer consertar todas as coisas. Ele quer botar tudo no devido lugar. Mas para isso, você tem que reconhecer que Ele é o dono. Você tem que pedir ajuda para Ele, ou reconhecer onde vão todas as coisas por meio da palavra. Você precisa conhecer a vontade do Senhor para aplicar na sua vida. E você precisa se colocar no seu devido lugar e entender que você só está ali porque Ele é o dono. Você só está morando, você só está vivo porque Deus é bom. Porque Deus, na sua infinita bondade, te deu o privilégio de viver para conhecer a Ele. O Salmo 46:10 diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. E eu quero falar para você nessa manhã: pare de lutar. Chega de tentar resolver as coisas do seu jeito. Chega. Hoje é o dia de você colocar tudo nas mãos de Deus, até aquelas coisas que você não quis até hoje. Que você possa realmente dedicar a sua vida totalmente ao Senhor, reconhecendo, colocando Ele no seu devido lugar. Ele é Senhor. Colocando a palavra no seu devido lugar, ela expressa a vontade do Senhor. E colocando-se no seu devido lugar, eu sou só alguém que precisa da graça de Deus.